Fala pessoal, sejam muito bem-vindas, futuros doutores e futuras doutoras, para mais uma aula da minha, da sua, da nossa segunda fase da OAB aqui do ProOrdem Santos. E hoje nós iremos falar sobre duas ações muito importantes. Por que muito importantes? Porque já foram cobradas na segunda fase do exame de ordem. Como peça? Não, como questão. Hoje nós iremos falar sobre ação civil pública e ação coletiva. São duas ações que estão previstas no seu edital. Portanto, existe sim a necessidade da gente estudar esses dois institutos. O que eu vou passar para vocês aqui hoje é o que você precisa saber para a segunda fase do OAB, tá? Claro, depois que você conseguir a carteirinha, for fazer uma pós-graduação, uma especialização, a gente aprofunda nesses temas. Mas para fins de OAB, eu vou dar o que você realmente precisa saber sobre a ação civil pública e a ação coletiva, tá? Vamos começar com a ação civil pública, beleza? Nota aí então, conceito. Gente, não tem jeito. Sempre quando a gente vai estudar qualquer instituto jurídico, é muito importante que a gente tenha um conceito, a gente tenha uma base do que a gente está estudando. Eu já vi muitos alunos falando assim, eu não quero saber o conceito, eu só quero saber o que eu preciso para a minha prova. E ok, super válido. Mas é muito mais fácil, se cair na sua prova, você identificar que é uma ação civil pública, uma questão envolvendo uma ação coletiva, sabendo o que isso significa, sabendo qual que é o conceito, sabendo qual que é a base. E eu trouxe aqui um conceito muito tranquilo para você, então anota aí. Conceito de ação civil pública, também chamada de ACP. A ação civil pública é um instrumento jurídico, usado ou utilizado para defender direitos coletivos, difusos ou individuais homogêneos dos trabalhadores, com a garantia de um ambiente de trabalho seguro ou o cumprimento de normas laborais por empresas. Então, a ação civil pública, ela tem aqui como objetivo a proteção, a defesa, a tutela de um direito coletivo, difuso ou individual homogêneo. Como assim? Vamos supor que você tem uma empresa. Na sua empresa tem 100 trabalhadores, só que esses 100 trabalhadores, por mais que eles sejam empregados, eles não têm registro em carteira. Você contratou todo mundo tem subordinação, pessoalidade, pessoa física, não eventualidade e onerosidade, mas você simplesmente resolveu não registrar esses trabalhadores. Existe aí um risco a um direito coletivo difuso? Sim, claro. Por quê? Porque a legislação trabalhista determina que os empregados devem ter registro em carteira. Portanto, neste caso, cabe ao Ministério Público do Trabalho, ao ser provocado para isso, ou então de ofício, investigar se isso ocorre na empresa. E se isso realmente, efetivamente ocorrer, cabe a ele ajuizar a ação civil pública. Para quê? Para que eu proteja, tutele todos esses trabalhadores que estão correndo risco. Um outro exemplo que a gente pode dar. Temos aqui uma empresa. Essa empresa, todos os trabalhadores realizam hora extra. Todo dia, e a empresa não paga essa hora extra. Nesse caso, também cabe uma ação civil pública, proposta, a gente vai ver, pelo Ministério Público do Trabalho, para que haja a defesa, a tutela desses direitos coletivos ou difusos, ou, se for o caso, individuais homogêneos, tá? Bom, onde está prevista a ação civil pública? Anota aí essa lei, pode marcar no seu material.
Ela está prevista na Lei 7347 de 85. Essa lei, ela fala da ação civil pública de uma forma geral, mas ela é aplicada ao processo do trabalho. Então, a fundamentação legal da ação civil pública está nesta lei. Grifa aí no seu material, que é importante, tá? Que mais? Tópico 3, legitimidade. A quem cabe, a quem compete ajuizar uma ação civil pública? O trabalhador pode ajuizar uma ação civil pública? Não, não pode. Cabe aqui, compete ao Ministério Público do Trabalho. Ministério Público do Trabalho ajuizar a ação civil pública. Na prática, como isso acontece? Vou te dar um exemplo. No meu escritório eu só trabalho com empresas. Então, normalmente, um funcionário ou um ex-funcionário faz uma denúncia no Ministério Público do Trabalho. Essa denúncia pode ser anônima ou não. E, por exemplo, fala que a empresa não deixa os empregados irem no banheiro. Vamos supor. O Ministério Público, primeiro, ele vai instaurar um procedimento administrativo. Ele vai fazer uma investigação para verificar se realmente a empresa não deixa os empregados utilizarem o banheiro. Como que ele fiscaliza isso? Ele pode chamar empregados para ir lá um dia e conversar, ele pode ir em loco na empresa. Então existe uma fiscalização que ela pode ser feita de forma direta ou até mesmo indireta. Feito isso, constatada essa irregularidade, de duas uma. O Ministério Público pode primeiro tentar fazer com que a empresa assine um TAC. Sabe o que é TAC? Termo de ajustamento de conduta. Para quê? Para que a empresa possa regularizar essa situação. Aí não vai ter nenhum tipo de ação. Ou então, se o Ministério Público entender ou a empresa não quiser assinar um TAC, ele pode ajuizar uma ação civil pública para que a empresa autorize os empregados a utilizarem o banheiro. Por quê? Porque está tendo, lembra, uma ofensa, uma violação a um direito coletivo difuso dos funcionários. Tá? Que mais? Tópico 4, direitos tutelados. Quais são os direitos tutelados? Lembra que eu falei? A ação civil pública tem como principal objetivo, principal finalidade, proteger, tutelar direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Mas o que é isso? Anota aí. Direitos difusos e coletivos são interesses que pertencem a um grupo, a uma categoria ou à própria coletividade. Então, são interesses que pertencem a um grupo, a uma categoria ou à própria coletividade. Como, por exemplo, interesses relacionados à segurança no trabalho. Tem uma irregularidade numa empresa em que ela está colocando em risco toda a segurança dos trabalhadores. É um direito difuso e coletivo que está sendo violado. Tá? E os direitos individuais homogêneos são interesses individuais que possuem uma origem comum. Como assim? Vamos lá. Por exemplo, estava todo mundo lá, 100 trabalhadores na empresa, houve uma explosão. Pum! Alguns trabalhadores se machucaram mais, alguns menos, alguns vieram a óbito, alguns não sofreram lesão nenhuma. Ou seja, existe um direito individual homogêneo de cada um deles, que esse interesse individual foi gerado por uma origem comum, que foi a explosão. Então, são interesses individuais que possuem uma origem comum, mas são exercidos por pessoas distintas. Aqui, poderá o empregado que sofreu um dano grave entrar com uma ação, o empregado que sofreu um dano leve entrar com uma ação, o empregado que não sofreu dano nenhum entrar com a ação. Então, esse direito individual homogêneo, ele tem uma causa, uma origem em comum com os trabalhadores, mas são exercidos por pessoas distintas, tá? E aí eu trouxe como exemplo a reparação de um dano causado a um grupo de trabalhadores. Beleza até aqui? De ação civil pública, basicamente isso que você tem que saber, tá?
Quando caiu muito pouco na segunda fase. Então é mais o básico. Ação coletiva, mais básico ainda, tá? Minto. Antes da gente passar para a coletiva, só para você anotar. Objetivo aí da ação civil pública, anota aí que isso é importante. Quais são os 3 objetivos principais da ação civil pública? Primeiro, garantir que obrigações positivas, obrigações de fazer, e negativas, de não fazer, sejam cumpridas pelas empresas. Por exemplo, uma obrigação negativa de não fazer, não deixar os empregados usarem o banheiro. A empresa tem que parar com isso. Um exemplo de obrigações positivas. A empresa tem que implementar mais equipamentos de proteção individual para garantir a segurança no ambiente de trabalho. Outro objetivo, buscar a reparação de danos causados a um grupo de trabalhadores ou à coletividade. Lembra o caso da explosão? Trabalhadores que estão fazendo um monte de hora extra e não estão recebendo o pagamento dessas horas extras de forma correta, ou não estão recebendo pagamento nenhum. Nesses casos, também cabe ação civil pública. E um outro objetivo é prover o cumprimento de normas trabalhistas que estão sendo descumpridas de forma generalizada. Então você tem lá uma norma trabalhista, que é, quando a empresa contrata um empregado, ele tem que ser registrado. Lembra do primeiro exemplo? Na minha empresa não tem ninguém registrado. Opa, eu estou desrespeitando uma norma legal trabalhista. Nesses casos, um dos objetivos da ação civil pública é fazer com que essas normas trabalhistas sejam efetivamente cumpridas. Tá bom? Dito isso, agora sim, vamos passar a falar sobre ação coletiva, muito mais breve ainda do que a ação civil pública. Lembra, sempre que a gente vai estudar um instituto jurídico, a gente vai começar pelo conceito. Qual é um conceito para você entender? Ação coletiva, anota aí. A ação coletiva trabalhista, é um processo judicial movido por um sindicato, uma associação ou outra entidade para defender os direitos de um grupo de trabalhadores que sofreram danos similares causados pela empresa ou pela prática. Então essa ação ela permite que um grande número de pessoas defenda seus interesses conjuntamente, tornando a busca por justiça mais eficiente e protegendo os trabalhadores à exposição individual excessiva. Exemplo clássico, se eu não me engano, o artigo 195 lá da CLT, se eu não me engano, no parágrafo 2º, diz que os sindicatos possuem legitimidade para propor ação, pleiteando o pagamento de adicional de insalubridade a diversos empregados da categoria. Então tem uma empresa, nessa minha empresa, os empregados são submetidos à insalubridade, são expostos, e eu não pago esse adicional. O sindicato pode ajuizar a ação coletiva em nome desses trabalhadores para pleitear esse pagamento de insalubridade. Tá? Então, nesse caso da ação coletiva, quem vai propor a ação vai ser um sindicato, normalmente, uma associação ou então uma outra entidade para defender direitos de um grupo específico de trabalhadores. Por exemplo, o Sindicato dos Metalúrgicos, ele pode propor uma ação coletiva para defender os direitos dos trabalhadores metalúrgicos, mas não vai poder propor uma ação coletiva para defender, por exemplo, os professores, porque o Sindicato dos Professores teria essa legitimidade. Então aqui o sindicato ele vai poder propor ação coletiva para defender aquele grupo específico que ele representa. Tá bom? Tranquilo? Bom, legitimidade, então, acabei de falar. Temos aí os sindicatos, que são os principais na nossa área trabalhista, ajuizantes de ações coletivas. A ação do sindicato porque a empresa descontou contribuição dos trabalhadores. Ação coletiva, super válido. Existe pra caramba na prática. Associações profissionais também têm legitimidade, porque elas podem ajuizar ações coletivas
observando certos requisitos legais, como a existência de uma associação há mais de um ano e a inclusão de defesas de direitos entre suas finalidades. Por exemplo, associações profissionais, a Associação dos Moradores da Rua 123 de Santos. Essa associação, ela pode usar uma ação coletiva para tutelar ali os moradores da vizinhança. Não é muito trabalhista, mas só para você ter como exemplo. E também a legislação autoriza na ação coletiva o ajuizamento pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública. Eles também têm legitimidade para ajuizar ações para defender os direitos coletivos. Tá? Pessoal, tudo de boa? Tudo tranquilo? Bom, sobre a ação civil pública e ação coletiva, para a sua segunda fase é isso. Básico do básico, pelo menos até onde caiu, foi sobre isso, tá? Então, minha gente, continuem estudando, continuem firmes nos estudos. O grande dia está chegando e eu tenho certeza que em breve a sua aprovação vai chegar. Eu me despeço por aqui, mas te vejo em outras aulas aqui gravadas do ProOrdem Santos. Então, um grande beijo, um grande abraço, ótimos estudos e até mais.